Olá pessoal, professor Thiago Pereira aqui novamente. Nós discutimos na aula anterior a primeira lei da termodinâmica e as máquinas térmicas cíclicas, ok? Então nós discutimos a primeira lei da termodinâmica e as máquinas térmicas cíclicas. Agora, nós entraremos no quesito da segunda lei da termodinâmica. Mas antes de entrar na segunda lei, vamos discutir o que é máquina térmica. Porque a gente discutiu a parte cíclica, como discutimos assim a matemática da coisa. Agora discutiremos as máquinas térmicas. O que é uma máquina térmica? São máquinas que transformam calor em trabalho. Então, as máquinas que transformam calor em trabalho são as conhecidas como máquinas térmicas. Um exemplo disso sou eu. Quando eu me alimento, meus alimentos são literalmente queimados dentro do meu corpo. Eles são queimados, cada tipo de alimento, proteína, carboidrato, ou mesmo, não alimentos, mas álcool, dentro do meu corpo ele é queimado. Ele é queimado e gera calor. Esse calor depois será transformado em uma unidade de energia por mol, que é ATP. A gente analisa através dos ATPs. E esse calor é transformado em trabalho aqui, ó, quando eu me movimento. Ele varia minha energia interna, pode me esquentar. E quando eu me movimento, ele é transformado em trabalho. Eu sou uma máquina térmica porque meu calor vira trabalho. Um carro é uma máquina térmica. Por quê? A gasolina, quando queimada, gera calor, que vira movimento, que vira trabalho. Lembra que o trabalho é a variação da energia cinética. Se você consegue mudar a velocidade de alguma coisa, você deu a esse sistema uma certa quantidade de trabalho, ok? Esse sistema, na verdade, forneceu uma certa quantidade de trabalho. Então, máquinas térmicas transformam calor em trabalho. Geralmente, elas operam entre duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria. Essa é uma máquina térmica. Agora, nós vamos considerar, então, a máquina térmica trabalhando entre duas fontes diferentes. Uma fonte quente que mantém aqui uma certa temperatura e uma fonte fria que mantém uma certa temperatura, de modo que o calor fornecido para a fonte fria e o retirado da fonte quente é sempre o mesmo. E, entre esses processos, ele vai gerar um pouco de trabalho. Então, o que acontece? Entra calor da fonte quente. Desse calor da fonte quente que entrou, parte vira trabalho e parte vira calor da fonte fria. Ok? Esse é um trabalho líquido. Esse trabalho é um trabalho líquido. Ele é a diferença entre entre o trabalho que entra menos o trabalho que sai. Se eu passar o QF para lá, eu vou ter que o trabalho líquido é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Tá lá. Essa é a equação inicial aqui das máquinas térmicas, ok? Trabalho é calor da quente menos calor da fria. Agora, notem o seguinte. Infelizmente, eu tenho esse calor da fria. Por quê? Se eu não tivesse esse calor da fria, todo o meu calor da quente viraria trabalho. Vamos relembrar? O que eu quero é justamente trabalho. O que eu quero é, ó, que o meu carro varie a energia cinética. Ele está parado. Que ele execute um certo trabalho. Ora, se o que eu quero é trabalho, quem me atrapalha é a fonte fria. Se não existisse fonte fria, todo o calor da quente viraria trabalho. Então eu gostaria muito de eliminar essa fonte fria. Porque daí todo o calor da quente viraria trabalho. É possível eliminá-la? A pergunta que fica no ar é possível eliminar a fonte fria? Calma, responderemos no decorrer dessa aula, tá ok? Então um exemplo aqui de máquina térmica, uma máquina térmica até um tanto quanto simples. Então nós temos aqui uma biela que movimenta uma roda, o calor vem, esse calor faz uma certa quantidade de água virar vapor, esse vapor entra por esse sistema, pega o cilindro e empurra. Esse empurrar do cilindro vai para uma biela, que é um transmissor de energia translacional, uma energia para frente e para trás, em energia rotacional. Essa biela vai fazer aqui essa roda girar. Então ela vai criar esse movimento que é o trabalho, tá? Quando ele vai para frente. Por inércia, quando ele estiver girando,
essa roda vai empurrar o pistão para trás de novo. Só que o vapor vai empurrar o pistão para frente. E nesse movimento de rotação, você pode, através... O André vai explicar isso melhor para vocês, mas você pode, através de um gerador, que será explicado nas aulas do André, gerar eletricidade. Então, o combustível fornece calor. A entrada desse combustível dentro da câmara do pistão fornece trabalho. E nesse processo, nós temos aí a geração de eletricidade no final. Ok? Aqui tem um sistema que é chamado de planta Rankine. Isso existe em diversos sistemas. É uma máquina térmica. O que acontece na planta Rankine? Então, me acompanhe para o que acontece aqui nessa planta. Entra um certo calor. Esse calor que entra é o calor da quente. QQ. Como que ele entra? Pode ser da queima. Esse calor vai entrar através da queima de combustível. Esse calor vai entrar através de energia nuclear. Porque energia nuclear não vai ser nuclear direto para elétrica. A nuclear ela vai gerar depois o vapor. Então, queima de combustível, nuclear virando vapor, pode ser, em alguns casos, não muito aplicável ainda, mas que promete muito para o futuro, ser energia solar, isso aqui. Tá uma promessa grande aí para o futuro, essa energia ser solar. Não tem tanta aplicabilidade ainda. Uma ínfima parcela da energia para a caldeira é solar. Então, esse combustível pode ser vários tipos, tá, pessoal? Pode ser combustível sólido, tipo carvão, vegetal ou mineral. Ele pode ser combustível líquido, como gasolina. Ele pode ser combustível gasoso, como gás natural veicular. Então, aqui ele abre um leque de oportunidades para entrar esse calor. É importante que esse calor entre. Tá? Entrou o calor, essa caldeira, o nome desse objeto, então, desse sistema é caldeira, que é uma panela. De uma maneira bem superficial, essa caldeira é uma panela. Então esse calor entrou na caldeira e ele vai fazer o seguinte, ele vai expandir o vapor expandido vai passar por uma turbina. E essa turbina vai gerar um trabalho, que é um trabalho que sai. Tá? Então ele vai gerar um trabalho que sai. Acontece que o vapor, quando passa pelas... Então você tem umas turbinas que às vezes custam até milhões de reais aí. Vai passar vapor por essa turbina, pelas palhetas da turbina, e essas palhetas vão girar. Esse giro das palhetas, porque ela passa em alta velocidade, tipo quando você pega um catavento e sopra, o catavento gira. Agora imagine vapor em alta pressão. Ele vai girar essas turbinas. Essas turbinas vão girar, e esse movimento das turbinas, assim como o movimento aqui gerou trabalho, o movimento das turbinas é um trabalho que sai. Aí, você vai precisar resfriar esse sistema. Para resfriar, você vai usar um trocador de calor. Um sistema que faz o seguinte, alguma coisa, por exemplo, uma água que vem de fora, você faz a água entrar e sair, então faz como se fosse um radiador, e essa água vai resfriar esse vapor para que esse vapor vire líquido novamente. Então, se isso aqui é uma turbina, isso aqui é um condensador. Ele vai fazer esse vapor da turbina ser resfriado, tá? Isso pode ser de várias maneiras. Pode ser esse cano que pega, por exemplo, a água do rio e faz circular, o que é horrível, né? Trabalhar com água do rio. Por quê? A água do rio entra numa temperatura ambiente e ela sai numa temperatura maior, ó. Ela entra numa temperatura menor e ela sai numa temperatura maior. Como ela vai sair numa temperatura maior para o rio, ela pode afetar o meio ambiente, porque essa temperatura maior da água que sai, ela está poluindo o rio, poluindo termicamente o rio, porque você tenta imaginar o seguinte, a água do rio entra numa temperatura para esfriar, para resfriar esse vapor da caldeira. Então,
O vapor da caldeira está aqui, ó. E aí você coloca um tubinho aqui dentro que nem entra em contato com o vapor da caldeira. É um tubinho com água aqui, ó, que entra e sai. Então a água do rio entra e a água do rio sai e não entra em contato. Só um tubo ali dentro para trocar calor. Quando essa água entra, por exemplo, a 30 graus Celsius, ela sai lá a seus 70 graus Celsius. Isso é horrível. Por que isso é horrível? Porque você vai estar jogando água no rio a 70 graus Celsius. Se você retornar essa água para o rio. Ah, não, mas vou jogar essa água fora. Está tirando a água do rio e jogando fora. Agora, se retornar essa água para o rio a 70 graus Celsius, é danoso. Porque os peixes têm uma temperatura de sobrevivência. Eles são ali... O ecossistema funciona naquela temperatura e aceitando certas variações sazonais. Verão, inverno, dias que porventura está frio. Agora, se jogar água a 70 graus Celsius ali, você vai promover uma proliferação de alguns organismos que estão acostumados melhor a 70 graus Celsius e pode desbalancear todo o ecossistema ali. Então isso é horrível. Em alguns sistemas, alguns lugares trocam isso aqui pelas torres de arrefecimento. Aquelas torres grandonas que nem aparecem no seriado dos Simpsons. Deve ter visto elas. Tá difícil desenhá-las. Ela é assim, ela é um pouco curva. Aí. Então tem essas torres, que na verdade o vapor entra aqui, e aí ele é espirrado. Tá? E aqui tem algumas aberturas onde entra ar. Então o vapor ele é espirrado nessa torre de arrefecimento, e tem um grande ventilador aqui em cima, que puxa esse vapor para cima. Então esse vapor ele é espirrado ali, de forma que enquanto ele desce, ele vai se condensando e virando líquido. Ele vai trocando calor com o ar e virando líquido. Por isso que sai muito vapor condensado aqui. Sai muito... Você consegue ver o condensado saindo dessa torre. Ele espirra vapor aqui, depois esse vapor que entrou vai para outro lugar. Então você danifica menos, por exemplo, você não polui um rio, por exemplo, com essa torre de arrefecimento. Tá? Mas esse vapor que sai também degrada um pouquinho ali. Se tiver algum pássaro passando ali, aquele vapor sai quente, também é danoso. Mas não tanto quanto o rio sendo poluído. Então, entra calor, entra o vapor aqui e sai líquido. Por isso que ele é um condensador, porque ele condensou esse sistema. Continuando nossa história então, expliquei os dois tipos de condensadores. Aí ele vai entrar numa bomba, tá? Essa bomba, ela vai ter um trabalho que entra, tá? Vai entrar um pouco de trabalho. Aí essa bomba, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse líquido e mandar de volta para a caldeira, porque eles não necessariamente estão na mesma altura, tá? Aqui é só um desenho esquemático. Essa bomba vai bombear o líquido para a caldeira e o sistema vai recircular. O que é importante a gente saber, fazer um resumo aqui, caldeira esquenta, fornece calor ao sistema, calor que entra, o calor da fonte quente. Esse sistema vai para turbina, turbina é o que vai fornecer trabalho ao sistema, ok? Da turbina, vai passar pelo condensador. Esse condensador vai pegar o vapor da turbina e transformar em líquido. E daí vai passar por uma bomba, que essa bomba vai mandar de volta o sistema para a caldeira. E vai ficar recirculando. Esse sistema produzindo lá trabalho, girando a turbina e produzindo trabalho, que é o que a gente quer. Atenção, nós queremos trabalho. Nós queremos essa energia, a energia útil para a gente. Mas é impossível perder esse calor. Esse calor aqui é o calor que sai. É o calor da fonte fria. Seria bom que ele não existisse. Mas esse calor aqui, da fonte fria, vai ter que existir. Se ele não existisse, se não precisássemos condensar de novo, ia ser um sonho. Porque daí todo o calor da fonte quente, todo o calor da caldeira, iria virar trabalho lá na turbina, tá ok? Mas não é bem isso que acontece. Tem o calor da fonte fria, que é o calor perdido ali pelo sistema de condensação. Tá? Aqui só uma correção, no caso do ciclo Rankine,
Bota isso aqui em módulo, tá? Porque no caso do ciclo Rankine vai ser o que sai menos o que entra. Então, esse trabalho que entra, esse é o que sai, formando lá o ciclo Rankine. Bom, rendimento. Rendimento, então, é a razão entre energia útil e energia total. Nessa brincadeira, útil pelo total é chamado de rendimento. O que é útil? A gente já disse isso bastante, já deixei bem claro para vocês. O que eu quero, o que é útil aqui, é o trabalho. E o que é o total? O total é o que entra aqui na caldeira. O total é essa fonte quente aqui, ó. Então, o total é o que entra aqui, ó. É a fonte quente. Então, o calor da fonte quente. Acontece que o trabalho, ele é a quente menos a fria. Trabalho é o calor da quente menos o calor da fria. Tá? Então, o trabalho vai ser... Então, o rendimento vai ser calor da quente menos calor da fria dividido pelo da quente. Como o da quente está no denominador, eu posso expandir isso aqui. Vai ser quente sobre quente menos fria sobre quente. Então, meu rendimento vai ser 1 menos, porque isso aqui vai dar 1, calor da fria pelo calor da quente. Daqui eu posso tirar a primeira conclusão, interessantíssima, inclusive. Meu rendimento é 1 menos o calor da fria pelo calor da quente. Ele vai ser 1, ou seja, 100 dividido por 100. Ó, rendimento vai ser 1 quando calor da fria for 0. Por quê? Rendimento vai ser 1 menos calor da fria pelo calor da quente. Se esse cara for 0, isso aqui vai zerar tudo, meu rendimento vai ser 1, que é 100%. Agora a pergunta é, a grande questão aqui é, pode o calor da fria ser 0? E a resposta é não. Você vai ter que perder o calor para o meio ambiente, vai ter que existir o calor da fria. Então, isso aqui é matemática. É possível? Matematicamente. Mas nós somos muito, muito, muito travados quanto a isso fisicamente. Fisicamente é impossível isso aqui acontecer. Então toma cuidado, porque matematicamente é possível ter um rendimento 1, mas fisicamente é impossível tê-lo. Possível matematicamente, impossível fisicamente. E aí, senhores, deixa eu pular essa parte de refrigeradores aqui. Vamos para a segunda lei da termodinâmica. Eu já trabalho com refrigeradores com vocês. Depois eu coloco isso aqui para vocês, eu coloco isso aqui na ordem, tá ok? Porque eu quis fazer um gap aqui, eu aproveitar aquela parte de rendimento e vir para cá. A segunda lei fala: é impossível a construção de um dispositivo que por si só, isto é, sem intervenção do meio exterior, consiga transformar integralmente em trabalho o calor absorvido de uma fonte a uma dada temperatura uniforme. O que significa isso? É impossível qualquer sistema que pegue o calor da fonte quente e transforme esse calor 100% em trabalho. É impossível. Ó. Consiga transformar todo o calor absorvido por uma fonte. Esse calor absorvido por uma fonte é o calor da quente, integralmente em trabalho. Porque se não tiver calor da fria, você concorda comigo que se não tivesse calor da fria, todo o trabalho seria transformado em calor da quente? Então, se não existisse o calor da fria, todo o trabalho viraria calor da quente. Mas isso é impossível. É o que a segunda lei da termodinâmica fala pra gente. Para transformar calor em energia cinética, agora enunciado de Carnot, utiliza-se uma máquina térmica. Porém, esta não é 100% eficiente na conversão. Esse é o enunciado de Sadi Carnot. Vamos ver o que significa isso?
Se uma máquina fosse 100% eficiente, esse N seria 1. Mas é impossível ela ser 100% eficiente, que para ele ser 1, o calor da fria tem que ser 0. Então, todos esses enunciados remetem a um mesmo ponto. Que ponto? Todos eles remetem ao mesmo ponto. E que ponto é esse? É dizer o seguinte: o calor da fonte quente não vira, não vai virar, não se tornará 100% de trabalho. Motivo: perde-se, entre aspas, né, porque dissipa-se parte do calor para a fonte fria. Então, o grande vilão nosso aqui é a fonte fria. Não fosse ela, teríamos rendimento de 100%. Todo o calor da fonte quente viraria trabalho. Mas temos a fonte fria, que faz com que parte do calor seja dissipado na forma de uma energia que eu não vou usá-la para nada. Eu vou, no caso, perder, entre aspas, energia. Ok? Vamos à máquina térmica ideal. Agora vamos discutir essa máquina térmica aqui. A máquina térmica ideal é uma máquina reversível, que possui o máximo rendimento. Mas atenção, ó, é impossível uma máquina que renda 100%. O Carnot disse isso. Então, ela é o máximo rendimento. Olha só, ela possui algumas características. É o máximo rendimento. Mas ela não rende, mesmo assim, 100%. Mesmo sendo o máximo, ele não é 100%. Então veja, porque nenhuma máquina vai render 100%. Nenhuma rende 100%. Ó, esses dois enunciados deixam bem claro que nenhuma máquina rende 100%. Então ela é o máximo rendimento, mesmo assim ela não rende 100% e ela é um sistema que a gente chama de reversível. O que significa reversível? Seria um êmbolo assim, ó. Imagine que eu colocasse, tem um êmbolo aqui com gás, e eu vou colocando eu coloco uma pedra aqui em cima. Se eu colocasse uma pedra aqui em cima, automaticamente, né, eu vou desenhar de novo. Se eu coloco uma pedra, ele vai descer. Se ele desceu, quando eu retirasse essa pedra, você espera que ele voltaria ao seu estado original. Na realidade, o sistema não volta ao estado original, porque parte dessa energia é perdida por atrito, por irreversibilidades. A gente já vai estudar o que é irreversibilidade. Então, esse gás não retorna exatamente ao seu estado. Então, ele retornaria um pouquinho abaixo aqui. Na máquina térmica ideal, seria um caso especial que você vai colocando bem devagarinho pedrinhas, de modo que ele vai descendo bem devagarinho. Se isso fosse atingido com um tempo bem grão por grão de areia, até da massa daquela pedra, e eu tirasse grão por grão, ele até voltaria ao seu estado original. Tá? Se eu desconsiderasse o atrito ainda nas paredes, ele voltaria ao estado original, teria uma máquina reversível. Quando eu coloco a pedra de uma vez, ele gera irreversibilidades. Tá? Máquinas reais são irreversíveis. Essa máquina ideal, ela é reversível. Cuidado com a pegadinha. Ela é ideal. Então ela rende quanto? Cuidado. Você que falou, ela rende 100%, tá errado. Mesmo a ideal não rende 100%. Então a máquina real, ela rende menos que a ideal. E a máquina ideal, ela rende muito, porém ela rende menos que 100%. Qual máquina rende 100%? Nenhuma. É só uma possibilidade matemática. Fisicamente, nenhuma máquina rende 100%. Então tá. A máquina ideal, então, ela é reversível. O processo é o de máximo rendimento. Agora atenção para os nomes aqui. De A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Primeira coisa,
O trabalho é essa área aqui. Então, o trabalho é numericamente igual à área. Tá? E ele é positivo para essa máquina que gira no sentido horário. Segunda coisa, de A para B e D para C estão mais deitadas. Se elas estão mais deitadas, são transformações isotérmicas. Ah, professor, da onde você tirou isso? Gente, a gente comentou isso lá atrás, ó. Bem lá atrásão. A que está mais deitada, ela é isotérmica, a que está mais em pé, ela é uma transformação adiabática, ok? Então, nós comentamos isso lá atrásão e estamos retomando. As que estão mais em pé são adiabáticas. Acontece que quando o volume está aumentando, de A para B ele está aumentando, por exemplo, ele é uma expansão. Tá? De B para C o volume também está aumentando. Então, quando ele tende a ir para a direita é uma expansão. Para a esquerda é uma compressão. Então, AB e BC são expansões. CD e DA são compressões. Então, o que é o ciclo de Carnot? Vamos lá, me acompanha. É uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Esse é o ciclo de Carnot. Eu não deixei claro por que esse ciclo rende 100%. Tá? Existe um outro diagrama que deixa isso muito mais claro, que é o diagrama TS. Beleza? Então, não deixei claro, por que ele rende 100%? Não ficou claro isso para vocês. Eu vou comentar isso com vocês depois, mas por hora eu só quis mostrar, beleza? Então, esse é o ciclo com máximo rendimento, que não chega a 100%. Para esta máquina ideal, o calor da fonte quente, o calor da fonte fria, está para a temperatura da fonte fria, assim como o calor da quente está para a temperatura da quente. Ora, se o rendimento é 1 menos calor da fria pelo calor da quente, como nós vimos aqui, não muito distante, aqui, temos isso aqui. Então, nós temos que o rendimento vai, para essa máquina ideal, só para esta máquina ideal, o nosso rendimento vai ser 1 menos. Eu posso trocar isso aqui por isso aqui. Temperatura da fria pela temperatura da quente. Tá, professor, mas... E essa equação também é importante, tá? Mas o que é essa temperatura da fria e essa temperatura da quente? São essas duas temperaturas aqui, ó. T1 e T2. T1 é a temperatura da quente, T2 é a temperatura da fria. São as temperaturas que aparecem nessas adiabatas aqui, nessas transformações adiabáticas, tá ok? Então, na próxima aula, nós retomamos esses conceitos da segunda lei, tá ok? E vamos fazer alguns exercícios de segunda lei da termodinâmica. Então, novamente, próxima aula, retomamos alguns conceitos e faremos exercícios aí da nossa querida segunda lei da termodinâmica. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Falta pouco! Continua aí firme com a gente. Tchau, tchau. Obrigado.